Olá, me chamo André Osvaldo Furtado da Silva e eu venho lhes apresentar a tese intitulada Sonhos Diurnos, o trabalho e as identidades do professorado de Educação Física das escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, frente a uma conjuntura de incertezas. Este estudo foi orientado pelo professor Dr. Elisandro Schutz Witzorek e foi apresentado no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança, mais precisamente no eixo Movimento Humano, Cultura e Educação, na linha de pesquisa, formação de professores e prática pedagógica. Esta tese teve como banca examinadora a professora Roseli Belmonte Machado, os professores Vicente Molina Neto, Álvaro Moreira Hipólito e Tarcísio Mauro Vago. Então, na estrutura da apresentação que lhes faço, eu trarei o conceito de sonho diurno, a minha pulsão para este estudo, a sustentação teórica que embasam este estudo, as decisões metodológicas, apresento-lhes o professorado com quem aprendi, trago as apresentações do campo empírico e lhes apresento o novum, que são as considerações transitórias deste estudo. Então, o sonho diurno parte de uma série de indagações que buscam refletir sobre quem sou, quem estou, que heranças se desdobram na minha identidade e que identidade possuo. A partir disso, eu passei a refletir sobre como as identidades do professorado se movimentam ao longo da sua história de vida e que pulsões eles possuem. Assim, a minha pulsão para realizar esse estudo veio a partir da minha dissertação. No mestrado, dando escuta ao professorado, um dos professores me trouxe nuances do que seria uma possível movimentação da sua identidade ao participar de uma assembleia da Central dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, CEPERS. A partir disso, eu formulei o seguinte problema de pesquisa: como o professorado de Educação Física das escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, frente à atual conjuntura política, social e educacional, significa o seu trabalho e reconstrói as suas identidades, formuladas ao longo da sua história de vida. Este problema gera o mesmo objetivo geral. Esse objetivo geral se desdobra nos seguintes objetivos específicos: compreender como os docentes do componente curricular Educação Física entendem a conjuntura política, social e educacional do tempo presente, entender que contextos experimentados nas histórias de vida do professorado são fundantes para a construção identitária e o seu trabalho, identificar quais fatores o professorado compreende tensionar o seu trabalho no tempo presente, frente à conjuntura política, educacional e social, compreender como a conjuntura política, social e educacional do tempo presente influi na reconstrução das identidades do professorado. Desta forma, eu elegi alguns teóricos que me auxiliarão a refletir sobre o fenômeno estudado. Um deles é Ernst Bloch, com a tese sobre a utopia, Sigmund Freud, que vai tratar das pulsões, Bauman, que vem apresentar a modernidade e também me auxilia a pensar a respeito das identidades, Paul Ricoeur, que também tem uma excelente contribuição a respeito da teoria das identidades, e Walter Benjamin, na sua teoria sobre história, a sua teoria a partir da experiência. Então, ao refletir sobre o conceito de experiência, Walter Benjamin me auxilia a pensar de como a experiência influi na vida dos sujeitos, como que essa experiência é lapidada.
Também Walter Benjamin, nas suas obras, mostra a sua preocupação do que seria uma pobreza da experiência. E esses fatores me auxiliam a pensar sobre o fenômeno estudado. A partir disso, passei a estudar a respeito da vida do professorado. Como que é esse cotidiano? Por que os professores fazem o que eles fazem, como eles fazem? O que os leva a levantar todo dia muito cedo e ir até as escolas realizar a sua prática pedagógica em um trabalho docente de qualidade? A partir disso, Claude Dubar, Bauman e Paul Ricoeur me ajudam com as suas teorias a refletir a respeito das identidades, cada um com as suas nuances, para entender as identidades sociais e as identidades no tempo presente. Assim, entendo a partir de Elisandro Schutz-Witzorek, 2009, que os estudos sobre a história de vida do professorado em educação física é uma opção metodológica viável para este estudo. Ainda passo a pensar a partir do campo empírico, a partir da entrevista semi-estruturada, que é importante um estudo com o professorado, não um estudo do professorado, nem para o professorado, e sim estudar com este coletivo, fazendo com que eles reflitam sobre a própria prática. Assim, a análise e tratamento das informações surgiram os seguintes capítulos: Ser humano, um sujeito de pulsões; Das utopias, o princípio, esperança; Sonhos diurnos e identidades do professorado no tempo presente. Essas identidades repercutiram na compreensão que existe uma identidade comunitária, uma identidade herdada, uma identidade sólida, uma identidade líquida e uma identidade flutuante. Então, os instrumentos utilizados para a produção de informações foram a observação participante, o diário de campo, a entrevista semi-estruturada e a análise documental. Os participantes deste estudo foram professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, com mais de 20 anos de experiência na docência, estar vinculado e atuante na época do estudo em uma coordenadoria da primeira região, que é composta pela 2ª CRE, 1ª CRE, 11ª CRE, 12ª CRE, 27ª CRE e 28ª CRE. Se disponibilizar a participar do estudo, participar do processo de validez interpretativa. Então, os participantes desse estudo foram Ayrton Senna, Carlos Simon, Gustavo Kirten, Ivan Balit, Larry Bird e Marta Silva. Esses nomes são nomes fictícios, muito embora simbolizem grandes astros dos esportes, mas eles foram escolhidos pelo professorado participante deste estudo. Saliento que tive a impossibilidade de entrevistar e estudar com o professor da 28ª CRE. Por esse motivo, foram convidados 2 professores da 27ª CRE. Então, das utopias, o princípio da esperança, fez eu entender o que é utopia para esse professorado. O que eles entendem como utopia e como se desdobra a esperança. Depois eu passo a entender que o ser humano é um sujeito de pulsões. E aí, calcado em Freud e outros autores, eu passo a compreender que a pulsão ela tem uma pressão, um objeto, uma fonte e uma finalidade. E a partir disso, o professorado realiza sua prática. Então, a sua pressão é a ascensão dos estudantes. O objeto que ele utiliza para essa pressão é trabalhar com o esporte. A fonte, que é o que lhe dá segurança para isso, é uma estabilidade. E a finalidade, o meio que ele utiliza, é a participação de eventos esportivos. Dessa forma, pensando na pressão, a ascensão dos estudantes é muito importante para o professorado. E assim ele passa a realizar a sua prática.
organizada, planejada, com foco nessa ascensão. A partir disso, o professorado participante desse estudo me narrou que o esporte é o objeto mais plausível para que eles possam saciar ou entender a sua pressão e assim chegar à sua pulsão, que é a ascensão do estudante. Nesse sentido, trabalhar com esporte para eles é o cerne das aulas de educação física. A aula de educação física, ela é esporte nas suas mais diversas manifestações. É possível pensar que a fonte para que o professorado consiga realizar um trabalho como almeja, com o esporte e que atinja a sua pressão, que é a ascensão dos estudantes, provém de uma estabilidade. No entanto, na rede estadual de ensino do Rio Grande do Sul, cerca de 70% dos professores são contratos emergenciais. Logo, a estabilidade é conferida somente àqueles que passam em um concurso público, perpassam por 3 anos de avaliação e assim se tornam estáveis. No entanto, ao longo deste meu estudo, eu compreendi que existe uma estabilidade que é conferida ao professorado pela comunidade. Ou seja, aquele professor que muitas vezes não conseguiu, ou porque não teve um concurso público, ou porque não foi lhe dada a oportunidade, ou porque não passou em uma prova, consegue permanecer no cargo por muitos anos. Inclusive, existem casos que eles se aposentam nesse cargo. E desta forma, ele tem todo um enlace com a comunidade, então lhe é atribuída uma estabilidade simbólica. E por fim, a finalidade que esse professorado utiliza para que possa chegar à ascensão dos estudantes através do esporte, com a estabilidade que lhe é conferida, seja pelos meios burocráticos ou seja pela comunidade, é a participação de eventos esportivos. E assim o estudante dele vai poder ser visto e dali a pouco ascender a partir do esporte e mudar a sua realidade. Assim, os sonhos diurnos são aqueles sonhos que são possíveis de se realizar. São diferentes dos sonhos noturnos. Então, o sonho diurno, na teoria de Ernest Bloch, é aquele que é alimentado por uma esperança ativa. Mas, o que é sonho diurno para o professorado? Quais são os sonhos deles? O que eles pretendem realizar? Quais são os seus sonhos dentro do contexto educacional? Foi isso que eu explorei neste capítulo. E assim eu passo a entender as identidades do professorado. A partir da teoria de Paul Ricoeur, eu chego a 2 conceitos, que é o conceito de ipsidade e de mesmidade, que eu chamo de os acordos consigo mesmo na formação identitária. Logo, o professorado, a partir da ipseidade, acredito que chega à formulação de uma identidade comunitária, que é aquele sujeito que é envolvido com a comunidade onde está imerso, seja ela onde for. Então, essa identidade comunitária se manifesta em diferentes momentos deste coletivo. E, como trata Paul Ricoeur, é feita de identificações do professorado com aquele contexto, seja os valores, as normas e etc. Então, para o professorado, ele está imerso naquele contexto, ele conhece a realidade do aluno, ele se identifica com aquela realidade. E por esse motivo, ele constrói uma identidade comunitária. Na mesma idade, o conceito de mesma idade me faz pensar
que o professorado formula uma identidade herdada, que é uma identidade que vem perpassando ao longo dos anos. Então essa identidade herdada foi percebida, por exemplo, com a técnica que eu utilizei, que foi as cartas de si mesmo, que faz parte da teoria de Paul Ricoeur. Partindo a uma compreensão mais profunda das identidades do professorado do tempo presente. Aqui é importante destacar que eu defino como tempo presente o golpe político-administrativo ocorrido no ano de 2016 até o final desta tese, que é 2023. Então, eu passo a compreender que as identidades do tempo presente, elas comungam com a compreensão de Zygmunt Bauman. Então, na minha concepção, existe uma identidade sólida, que é a identidade docente, uma identidade líquida, que é uma identidade profissional, e uma identidade flutuante, que é a identidade política do professorado. E alguns elementos me fazem chegar a essas compreensões, como, por exemplo, na identidade sólida, eu entendo que o elemento compromisso com a educação pública, comprometimento com o estudante, elemento esporte, são pétreos para o professorado. Eles não abrem mão dessas questões. Eles não abrem mão de ter um compromisso com uma educação pública de qualidade, por exemplo. Eles não abrem mão de ter um comprometimento com o seu estudante e assim formular o seu trabalho pedagógico, o seu trabalho docente focado nesse estudante. E também eles não abrem mão do trabalho com o esporte, pois para eles o esporte é pétreo, o esporte faz parte da sua história de vida desde a sua concepção, na compreensão deles. Na mesma linha, eu penso que existe uma identidade líquida, e essa identidade líquida é composta por um sujeito aprendente, um sujeito profissional e um professor treinador. Então, o que seriam esses? O elemento sujeito aprendente é um professor que está disposto a todo momento a aprender, seja ele com formações, seja ele a partir de políticas. Ele entende que ele pode se moldar a partir de alguns fatores para que aquilo que é pétreo para ele, que faz parte da sua identidade sólida, não se perder. Então, o sujeito aprendente é um deles. O sujeito profissional é outro. E aí, quando a gente trata de sujeito profissional, nós estamos tratando da profissão professor, né? Então, esse sujeito, ele permite, dali a pouco, lecionar outro componente curricular, para que não saia daquela comunidade com quem ele tem o afinco no seu trabalho, com quem ele tem relações. É um dos exemplos. E o elemento professor-treinador. Então, ele entende que ele é professor de educação física, ele entende que em alguns momentos ele pode ser um treinador, e que isso é importante. Só que o que é pétreo para ele é trabalhar com esporte. Então, se ele não puder ser um treinador, no que diz respeito, por exemplo, aos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, ele pode movimentar essa identidade. E aí seria o conceito de identidade líquida, que é aquela que se molda aos vasilhames que são apresentados, ou seja, ao contexto social. E aí chega a identidade flutuante, que é o sujeito político, o sujeito sindicalista e o sujeito grevista. O que são as identidades flutuantes? As identidades flutuantes são aquela na qual o professor já teve alguns elementos que foram pétreos na sua história de vida. Alguns movimentos identitários onde ele atuou com afinco, como, por exemplo, ser um sujeito político, ser um sujeito não só político, mas também um sujeito que pensa as questões da categoria, a questão sindicalista, né? Então, a partir desses elementos, muitos professores eram
eram adeptos aos CEPERS. Muitos deles participavam de reuniões do CEPERS, muitos deles participavam de reuniões e proposições, mas ao longo do tempo entenderam que era melhor deixar o sindicato, assim como os movimentos de greve. Para eles chegou um dado momento que a greve não fazia mais sentido. No entanto, ao longo da sua história, a greve já foi um elemento muito importante. Chegou a ser um elemento pétreo, mas no tempo presente, para eles, não faz muito sentido ser um sujeito grevista. Então, o professorado mostra que a sua identidade política é uma identidade flutuante. Por vezes, optam por não falar em política, por conta da polaridade exacerbada que existe no nosso país no tempo presente. Por mais que entendamos que a ação pedagógica é também uma ação política, por vezes o professorado pensa que alguns duelos não são necessários. E chegou o novum, que são as considerações transitórias. O que é o novum, né? O novum, no conceito de Ernst Bloch, seria o mundo ideal, o mundo perfeito, o mundo possível. Mas para atingirmos esse novum, teríamos que ter nos comprometido com o nosso sonho diurno e ter a nossa esperança ativa, ou seja, realizaríamos a todo instante o exercício de buscar o melhor sem abrir mão das nossas convicções. E assim, quem sabe, chegarmos àquele cenário ideal. Não é a ideia de utopia como Thomas Moros nos apresenta, mas sim uma ideia de um contexto plausível, uma educação plausível, uma escola plausível e possível, com acesso de todos, permanência de todos, aonde a prática pedagógica seria autônoma, a liberdade de cátedra do professorado seria assegurada, e assim os alunos conseguiriam chegar à sua ascensão que é tão cara ao professorado. Dessa forma, lhes apresento as bibliografias utilizadas, nessa apresentação e algumas, inclusive, na tese de doutorado. Lhes agradeço a atenção em assistir este vídeo e agradeço, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, ao meu grupo de pesquisa F3P EFICE, que é Formação de Professores e Prática Pedagógica em Educação Física e Ciências do Esporte, com os colegas com quem aprendi muito e me formei academicamente, em especial ao meu orientador, professor Dr. Elisandro Figsorek, com quem pude aprender muito ao longo desses anos e com quem tenho total carinho e compreensão de que não chegaria ao final dessa tese se não fosse a sua intervenção. Muito obrigado a todos.